Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agradecer a minha esposa, essa bichinha, essa princesa. Quinta-feira sofremos um acidente naquela moto. E Deus guardou, colocou a mão. Nós fomos ao solo. Do nada, um motoqueiro com 2 botijão de gás atravessou no meio da nossa via. E não tinha como livrar. E aprove a Deus colocar a mão. Sofremos alguns danos materiais, algumas escoriação, mas nada de lesão exposta. Não tinha que chamar o bombeiro, chamado pastor Gênesis, para socorrer a gente. Glória a Deus. Quero agradecer a ela por esse tempo. E hoje é o dia de vocês, né? Meus parabéns, Deus continue abençoando. Lá em casa eu tenho uma princesa. Deus me deu uma barra de ouro. Quem quiser lá, né? Versículo do 1 ao 4 que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado. E fora vista por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quero falar aqui, nesta noite, um tema sobre o Espírito Santo o capacitou. Esse foi o assunto que foi tratado hoje. Quem veio à escola vai saber o que nós vamos tratarmos aqui nesta noite. Quando nós olhamos para dentro desse texto, nós vemos a promessa. Começa com a promessa de Joel. No capítulo 2, versículo 8, ou no capítulo 2 em diante, você vai ver Joel dizendo que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós observamos dentro desse texto que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no dia de Pentecoste e permaneceu válida a todos os que creem. Aí a atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. O Espírito Santo, ele é o capacitador do crente para o serviço do reino. O Espírito Santo atribui dons e conduz a igreja a manifestações sobrenaturais, promovendo a unidade, santidade, testemunho e eficaz no mundo. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como cantar. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como evangelizar. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como sair dentro de 4 paredes para as ruas, levar as boas novas de salvação. O Espírito Santo é aquele que capacita, é aquele que fortalece, é aquele que reanima. O Espírito Santo é aquele que renova. O Espírito Santo é aquele que batiza. Sem esse capacitador é impossível fazer a obra de Deus. Com ele nós saímos porque temos uma pessoa que rege a nossa vida, que governa a nossa vida, que usa a nossa vida, que faz lembrar toda a palavra que nós lemos neste livro, e ele não deixa nós sozinhos no campo da evangelização. Ele dá estratégia, ele diz o que falar, ele relembra um hino para cantar, ele usa como instrumento. Basta eu querer e colocar-se à disposição desse capacitador.
Agora é inadmissível viver nos dias atuais crentes que não são capacitados à evangelização. Lá vem a promessa, nós estamos na promessa. Todos gostam de promessa. Eu vim pregar hoje sobre a promessa. Foi falado sobre isso na escola bíblica dominical. Promessa. Promessa foi feita, a promessa ela foi cumprida. Mas ela tem um objetivo. Eu não fui batizado para fazer parceria com banco dentro da igreja. Quem veio para ficar com os bancos foi o parafuso e o prego. Eu fui chamado para uma boa obra. Oh, glória, aleluia. Se eu canto aqui, canto lá fora. Se eu prego aqui, eu prego lá fora. Se eu ensino aqui, eu ensino lá fora. A obra não só se resume dentro de 4 paredes. Nós temos que sair. A ordem de Deus já foi dada. Ide em todas as nações, fazei discípulo. Foi a leitura que foi feita. Eu observei aqui, meu pastor está aqui, ele pode corrigir. Isso é culto de conscientização, e eu gosto disso aqui. Eu observei que quando a campanha veio cantar, veio pouco jovem para a evangelização. Mas vocês cantaram um hino aí, incendeia-me. Está faltando. Quando a gente olha na evangelização, não tem. E olha que estão estudando, e olha que estão fazendo universidade, e olha que estão cursando. Mas está faltando, olha, vai falar o quê? Vai pregar o quê? Vai dizer o quê? Se não ler a Bíblia durante a semana. Quando o crente ele tem o Espírito Santo como capacitador, ele não fica dentro de 4 paredes só dando trabalho ao pastor. Eu vim para cooperar com ele. Não só para dar trabalho, não. Crente não foi feito para dar trabalho. Ele tem que sair na rua e ser um ganhador de alma. De janeiro até fevereiro, o Senhor nos agraciou com 28 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu podia muito bem ficar em casa agora. Eu ganhei uma alma, ganhei mais do que uma alma por mês. Tá bom demais. Mas nós já vamos sair agora novamente no mês de março, que já iniciou. Eu quero almas. Eu quero ver vidas se rendendo. Eu quero ser usado por esse Espírito capacitador. Eu quero ser instrumento. Eu quero ver vidas sendo liberta. Eu quero ver vidas sendo levantada. Eu quero ver jovem, criança, velho, ancião entregando a vida para Jesus. Eu disse para o companheiro Wando aqui que uma hora que nós mais mentimos é na hora que nós estamos cantando. E a gente canta o que não vive. Na hora de cantar, solta o gogó. Mas coloca em prática o que cantou. Desculpa a minha expressão aqui nesta noite, mas na hora do congresso pula, na hora do congresso chora, na hora do congresso é um chororô maior do mundo, aí no culto de terça não vem, na escola bíblica não vem, na evangelização falta. Cadê o poder? Receber o Espírito capacitador foi o que nós estudamos hoje. Ele atribui, além dele nos capacitar, vem acompanhado com os dons espirituais conduzindo a igreja a manifestações sobrenaturais. Aí nós vamos ver a promessa do derramamento do Espírito Santo, uma promessa de que é abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de modo pontual sobre pessoas específicas para tarefas determinadas, como são 3 classes que o Espírito Santo no Antigo Testamento operava: sobre reis, sobre sacerdote e sobre profeta, e sobre aquele
quem o Senhor o chamasse, como chamou Bezaleel, e do espírito de Moisés foi dado para ele fazer os artifícios do tabernáculo. O que eu acho interessante, pastor Genison, é que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, quando Deus sempre chamou, como leitor da Bíblia, e li esse ano, ele nunca chamou pessoas incapacitadas. Não tem isso na Bíblia. Os homens que se acharam incapazes foi porque eles se tornaram humildes. Mas Moisés era um homem letrado e ensinado e bem sábio na cultura egípcia. Sabia muito bem entrar e sair no palácio do rei. E futuramente poderia ser o príncipe e se tornar rei do Egito. Mas esse não foi o propósito. Também tem na Bíblia dizendo que quando Deus chamava as mulheres cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Esse negócio que ele chama para depois capacitar, não. Ele chama sabendo que você tem condição de fazer, que ele vai capacitar, vai. Para a obra dele, vai. Mas dizer que ele chama e que depois vai capacitar, não. Ele não chama ninguém sem que antes tenha conhecimento da palavra, que tenha disponibilidade para fazer a obra do Senhor Jesus. Aí você vem com seu conhecimento, aí ele chega aqui, esse aqui agora eu tenho um Espírito Santo para você. Receba. Aleluia. Aí quando você recebe o Espírito Santo capacitador, aí agora vem os dons espirituais para também você fazer a obra. E depois dos dons vem as vestimentas, capacete, espada, cinturão, escudo, sandália, para a preparação dos pés para pregar o evangelho. São crentes preparados. Ele não chama. Todos que vieram, que não tiveram condição, que como disse aqui Jeremias, não sei falar, realmente diante de uma grandeza de um grande Deus, quem é que sabe falar? Paulo escreveu aos romanos que a gente não sabe nem orar. Imagine falar. Diante de um grande Deus, está Paulo dizendo, vocês não sabem orar, ninguém aqui sabe orar. Porque nós temos um ajudador, nós estamos passando agora, vamos terminar esse trimestre estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, a Santíssima Trindade. Oh, glória a Deus! A promessa veio, e ela era abrangência universal. Agora, porém, há cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. A expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito Santo, todos que invocassem o nome do Senhor. A ação do Espírito Santo ultrapassa a fronteira, alcança jovem, velho, homens, mulheres, livres e servos. Oh glória! O derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestação visíveis e sobrenatural. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. Oh glória! Agora vem a ação, as profecias, sonho, visão, revelação, atuação de um Deus vivo entre o seu povo são experiência extraordinária que serve para a edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, é dinâmica, é sensível à voz de Deus. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão, de santidade, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons espiritual. Uma promessa
promessa para os nossos dias. A palavra profética aponta para o tempo específico. Naqueles dias derramarei do meu espírito. No Novo Testamento, Pedro identifica o Pentecoste como cumprimento inicial desses últimos dias. No Antigo Testamento, a expressão aqueles dias derramarei do meu espírito refere-se à chegada do Messias, ao início dos eventos escatológicos. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja, que progressa na sua atuação contínua na vida dos crentes até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste. Permanecemos vigilantes durante toda a dispensação. Oh glória, sem essa ação do Espírito Santo, a vida do crente ela não é dinâmica. Ele não tem prazer de orar, ele não tem prazer de ler a Bíblia, ele não tem prazer de consagrar a sua vida, ele não tem prazer de se santificar. Está na hora de voltar à dinâmica. Quando eu saio nas ruas, quando eu estou na evangelização, até mesmo um culto como esse, eu fico com os pulmões cheios, porque eu me sinto como um novo convertido na fé. Que no dia que levantei a mão, aos meus 4, 5 anos de idade, eu fui inflamado, batizado com o Espírito Santo para fazer o ide imperativo do Senhor Jesus, levando as boas novas de salvação. Está na hora de rever o evangelho que você está vivendo. Está na hora de você rever o que você canta. Se você não tem prazer de evangelizar aqui local, se você não ama as almas, se você não tem prazer de abraçar o mendigo que está lá fora, se você não tem prazer de entregar a literatura, que evangelho é esse? Que avivamento é esse? Que poder é esse? Ei, eu venho nesta noite dizer para você que o Pentecoste não se encerrou não, e nem se esgotou. Permanece, permanece. É aquele crente que busca, recebe. O que bate se abre, e o que está disposto recebe. É promessa, é a promessa, eu me seguro nessa promessa, é a promessa, não é só promessa de carro, de casa, de emprego, não, é a promessa de ser cheio do Espírito Santo e ter compromisso com essa palavra. Oh, aleluia, aleluia. Você não sente nada não na palavra? Você não sente nada? Oh, aleluia. Oh, glória. Eu não vim aqui mexer no seu emocionalismo não, para botar você para chorar não. Se a palavra não surtir efeito, pode ter certeza. Eu vivo nessa palavra, eu ando nessa palavra, eu como essa palavra. Oh, aleluia, eu medito nesta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Promessa, você não quer promessa? Promessa. Promessa. Mas qual é a promessa? De você ser cheio do Espírito Santo. E depois, e pregar o Evangelho. Passa o ano todinho dentro da igreja, não ganha uma alma para Jesus. Precisamos rever o Evangelho que nós abraçamos. E precisamos rever o ensinamento que nós estamos sendo ensinados. Você diz assim, não, mas é o que eu tenho a ver com alma? Tem tudo a ver. Você foi chamado para ganhar almas. Se você soubesse a responsabilidade do que é ser crente, do que é ser cristão, representante de um Deus que mandou seu filho, depois foi tido ao céu e deixou 12 aqui capacitados. Ele não deixou ninguém descapacitado, ele deixou 12 capacitados, 12 dinamite. Para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós, nos últimos dias, nós estamos perdendo a sensibilidade de ganhar almas. Ore, mude a sua oração nesta noite. Qual é a oração, pregador, que eu tenho que fazer? Senhor, me dá almas. Me faz uma ganhadora de alma. Me faz um ganhador de alma.
me faz um discipulador de almas, me motiva, me inflama com o Espírito Santo dentro de mim, porque quando ele inflama, não tem esse negócio não, que só acende quando tem o congresso, e depois que passa se apaga. Não, ele vai continuar inflamando, 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 inflamando. Qual é o hino que diz? Remova a cinza, e ponha a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. Está na hora de remover a cinza, e sempre colocar a lenha. E a lenha é oração de manhã, é oração meio-dia, é oração à noite, é oração pela madrugada. E não é só, Senhor, cheguei aqui não. É passar horas, orando, de joelho, para manter o diálogo, para manter o relacionamento, para falar com Ele, para contar para Ele, porque Ele conhece todas as coisas, e a promessa ainda permanece válida. Cumprimento. Vamos para o cumprimento. Joel profetizou, mas houve o cumprimento. O Espírito Santo veio com poder do alto. E Jesus viu isso. Quando Jesus foi para ser batizado aos seus 30 anos de idade, que João reconhece que ele é maior, e diz assim, ó, quem carece ser batizado por ti sou eu, e tu vem a mim? Mas ele veio para que se cumprisse as escrituras, porque Jesus não tinha pecado. Estamos estudando isso. De maneira nenhuma, veio para se cumprir a lei. E depois que ele foi batizado, que ele sai da água, lá vem agora o Espírito Santo como o símbolo de uma pomba e reposa, que é corpórea sobre Jesus. Jesus dependia da totalidade do Espírito Santo para fazer a obra. Oh glória! E ninguém pode fazer a obra de Deus sem a ação, sem a atuação do Espírito Santo da vida. Porque Ele só não me serve quando eu quero fazer alguma coisa secular. Não, Ele quer me usar na área espiritual para libertar vidas, para colocar as mãos naqueles que estão enfermos e ser curados. Está na hora da igreja voltar novamente, E era no culto como esse que as campainhas botavam para tocar, e daqui a pouco Deus tomava em profecia. Oh glória, através da palavra, através do louvor. Está na hora. Ei, Ele quer usar você para colocar as mãos sobre alguém. Ele quer inflamar o seu coração. A promessa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, o seu derramamento no Pentecoste, cumpre a promessa do Pai na mediação do Filho. Antes da sessão, Jesus se assegurou aos seus discípulos que ele seria revestido de quê? De poder. Antes de ele ter tido ao céu, ele fez uma promessa: eu vou, mas eu vou enviar outro. Vai vir outro aí. Não é um fraco, não. Ele não mandou um caldo de batata, nem um caldo de inhame, nem um caldo de arroz, não. Para você estar aí fraco na fé, cansado, sem força, espiritualmente, não. Ele mandou um igual. Não é inferior, não, é igual. Oh glória! Para fazer morada dentro de nós, porque João disse, ele vem e faz morada. Então vou de novo dizer, é inadmissível o crente está como a cantiga do Guiné. Estou fraco. Passa o ano todo, pastor, ore por mim, porque eu estou fraco. É um bocado de crente fraco, é um bocado de crente frouxo, é um bocado de crente doente, é um bocado de crente molonguento, é um bocado de crente sensível. Eita, canto réu a série, da canto emanar a série minaca suíte arambanjo racia. O Espírito Santo de Deus está na igreja e Ele quer lhe inflamar nesta noite. Vai orar, crê na tua oração. Abra a harpa, canta lá na tua casa. Abre a palavra na tua casa. Põe eu em primeiro lugar, mulher, na tua casa, para tu ver se aquela perturbação não sai.
A obra missionária começa em casa. Tem gente que quer fazer a obra deixando a casa toda desarrumada. Não faça não, que o inimigo lhe vergonha lá na rua. Organiza a tua casa, põe a tua casa em ordem, para depois fazer a obra. Cuida do teu marido, cuida dos teus filhos, o marido da mesma forma. Oh, glória. Isso é missões, isso é missões, isso é missões. Esse revestimento significa vestir-se com armadura. E aponta para a capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo. Não sei o companheiro que sai na evangelização ali, mas na minha acontece sempre. Você dá a oportunidade a alguém, aí diz assim, pastor Gênesis, vou falar o quê? De que tu não leu a Bíblia durante a semana, não, filho? Então está complicado para tu falar de Jesus. Eu não quero ouvir, eu sempre quando dou a oportunidade que estou na frente do trabalho de evangelização, eu não quero ouvir contador de história. Eu quero que você conte a história sobre Jesus. Chega de tanto testemunho. Não liberta, não salva, não faz nada. Agora abre a Bíblia e fala de Jesus. Vai contar a vida preguiça lá, envergonhando o evangelho. É porque antes eu era assim, porque antes eu andava assim, porque eu era desse jeito. Quem quer saber disso, rapaz? Isso é falta de Bíblia. Deixa para contar esse testemunho no ciclo da oração. Aleluia. Talvez eu só volte aqui essa vez. Aleluia. Vai se revestir ou vai ficar sem se revestir das armaduras? Não, mas para cada um Deus atribuiu uma obra. Mas a obra de evangelização é para todos. Ele não distribuiu não, ele distribuiu para toda a igreja. Há diversidade, nós estudamos, e eu estou dentro do contexto, há diversidade de dons, mas isso aí é para a unidade e edificação da igreja, e ele só opera onde tem unidade. Se a gente for pegar no pé da letra, na exegese, na hermenêutica, eu queria saber falar com carisma, como ele fala, sorrindo assim. Queria, mas eu não sei. O meu jeito de falar é esse. Aleluia. Ele deu diversidade de dons espiritual para a operação. Aí sim, mas para o serviço da evangelização e da proclamação do evangelho, ele não distribuiu com o grupo A, com o grupo C, grupo D, não, ele é para todos. É para todos. É para todos. Agora vai. O Espírito Santo veio com o poder do alto, e esse poder é para resistir o pecado. Esse poder nos dá ousadia para proclamar o evangelho. Esse poder nos dá autoridade para operar milagre no nome de Jesus. Esse poder nos dá sabedoria para edificar a igreja. Tudo que nós fazemos no reino não é no individualismo, é no coletivo para a edificação da igreja. Porque você não pode dizer assim para o seu braço, vá trabalhar hoje, eu fico em casa. Vá, manda seu braço trabalhar, manda os dois, fica em casa, se vai. Não vai, só vai se for o corpo. Você não pode mandar a cabeça, manda só a cabeça, vá e fica com as pernas. Não vai, só vai se for o corpo. Então não pode ir somente o braço lá para fora, não pode só ir somente a boca lá para fora sem os olhos, tem que ir a cabeça completa, os membros completos, o corpo completo, para que a operação de Deus seja útil para o que foi chamado. E o que foi chamado, todo crente aqui que levantou a mão para Jesus tem essa responsabilidade de anunciar Cristo Jesus. Por isso que ele veio, para quê? Para nos dar força, para resistir o pecado
pecado. Tem gente que diz assim, mas eu estou tão fraco. Pastor, eu caí, eu me deslizei. Mas por quê? Porque alimentou. Aquilo que você alimenta mais é aquilo que vai lhe vencer. Se eu alimento o meu espírito, a minha alma e o meu corpo através da palavra de Deus, eu vou resistir, eu vou ter poder para vencer as tentações do pecado. Para isso, precisamos estarmos unidos e também conscientemente na palavra, porque sem ela, já disse João, nada podemos fazer. Mas com essa palavra nós saltamos muralha. Com essa palavra nós pregamos o santo evangelho, porque não tem coração duro. Com essa palavra, que é a água da vida, que é o pão da vida, que é a luz da vida, que é o caminho, verdade e vida, que é a ressurreição e a vida, que eu sou a porta que o homem não resista. Quando ele ouve a palavra sendo pregada, aí você diz assim, mas irmão, eu tenho que pregar a palavra. Você tem que pregar a palavra, tem que pregar a palavra, porque a palavra só entra em ação quando você libera, quando você prega ela. Enquanto eu retenho para mim, não vai acontecer nada. Mas quando eu saio dizendo que a mensagem não mudou, vai ser a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. A palavra entra em ação. O coração do pecador que recebe a palavra, o livre-arbítrio dele é solto para ele fazer a escolha entre o caminho da porta estreita, entre o caminho da porta larga, porque é a ação da palavra. Foi a palavra que ele usou para fazer o mundo. E por que ele não fez o mundo no estralar de dedo? Não estralou o dedo e disse... Ele usou o quê? Ele, sendo a palavra, ele usou a própria... Então receba essa palavra em nome de Jesus, vai. Receba essa palavra. Oh, aleluia. Que Deus abençoe a sua igreja. Eu vou encerrar, meu horário chegou. Diga amém pela palavra. Você entendeu? Pronto, foi uma escola bíblica missionária. Faltou a conclusão. Outro dia eu volto para concluir, porque eu prego mesmo.